nesse museu. Vamos ver o que nos espera aqui dentro. Olá! Olá! Quem é você? Bem? Prazer, Sérgio. Muito bem-vindo. O Rodrigo tá por aí já? O Rodrigo já ele tá chegando, tá? Então vamos entrar e esperar por ele então. Vamos aqui, entrando, vamos entrando. Vamos lá. Nós estamos plantando aqui árvores do Oriente Médio, árvores mencionadas na Bíblia, Tô vendo. que muita gente Tamareira, não conhece. né? Essas Tamareira. Aqui então nós temos, por exemplo, a videira, todo mundo, as parreiras, todo mundo conhece, mas essa árvore aqui, muita gente não sabe o que é. Não é um coqueiro não, são tamareiras. A tamareira é uma árvore típica de Israel, você viu tamareiras lá no deserto do Negev. E ela é bonita, né? Bonita, e essa dá fruto. Tem, aliás, na época bíblica, eles faziam melaço da tamareira, que era o mel de tâmara. Quando a Bíblia fala terra que mana leite e mel, é o mel de o leite de cabra e o mel de tâmara, dessa árvore aqui. Tem outras árvores também, por exemplo, a moreira. De lá? Tem, nós temos algumas originais ali. Agora eu vou mostrar uma, já que você perguntou de original, eu tenho duas originais de lá, que são, bom, mesmas que não vieram de lá direto, as ancestrais vieram, né? Entendi. Que é uma muda que veio, tem especialistas aqui no Brasil, no Uruguai, que plantam isso aí, e essas mudas vieram do Oriente Médio, como no caso da nossa oliveira tricentenária que nós temos ali. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Mas essa aqui, por exemplo, essa veio de lá. Ela é bem delicadinha, e eu não sei se a câmera vai pegar, Vilela, mas ela tem uns espinhos aqui, ó. Essa aqui veio de Jerusalém. E essa aqui é um espinheiro típico de lá, mas tem uns 3 tipos de espinheiros lá, só que 2 quebram, eles são secos. O único que é maleável a ponto de você poder modelar aqui um capacete ou uma coroa é essa aqui. Sei. Por isso ela é chamada de Spina Christi, espinho de Cristo. E depois de a gente passar ali da frente, eu vou mostrar para você um deles em tamanho natural, tamanho adulto, melhor dizendo, que a gente trouxe aqui para o pessoal ver o tamanho dos espinhos dessa árvore aqui, que essa aí é fiote ainda, né? Aqui nós montamos como era um túmulo dos dias de Cristo. O pessoal às vezes não tem noção, quando lê lá no Evangelho, que Maria Madalena, as mulheres chegaram no domingo de manhã e a pedra estava removida. Porque o esquema é o seguinte, ó. Eles faziam os túmulos geralmente em grutas, que eles montavam essa gruta, tinha uma pedra aqui pesada, e o processo era o seguinte: quando a pessoa morria, o corpo dele era lavado aqui fora, eles passavam perfume, óleos aromáticos, depois eles envolviam o corpo em bandagens e colocavam lá dentro. Não sei se você vai conseguir mostrar para o pessoal. Sim. Vai dar um eco aqui, gente. Tá. Mas é porque a gente está dentro do túmulo. Quer entrar? Não precisa aqui. Ó, tá vendo ali o lugar onde fica o corpo e esses 2 lóculos abaixo. O que é isso? Quando eles colocavam o corpo lá, eles saíam, daqui a pouco eu vou mostrar a função daquelas 2 lugares ali. Eles saíam, fechavam o túmulo com essa pedra pesada aqui, rolavam a pedra e o corpo ficava lá dentro por 1 ano. Depois de 1 ano, eles removiam a pedra, aí só estavam os ossos. Esses ossos eram colocados em caixões de pedra desse tamanho aqui. Nós temos uma réplica aqui dentro do museu. E esse caixão então era colocado lá, é chamado de ossário ou ossuário. Agora, primeira coisa, tecnicamente, durante esse primeiro ano, a pessoa não tinha sido sepultada. Ela tinha sido colocada no sepulcro. É diferente de estar sepultado. Quando é que ela era tecnicamente sepultada? Quando os ossos eram colocados nesse caixão. Entendi. E como eles colocavam dentro do mesmo caixão, dentro do mesmo ossário, ossos de mais de um membro da família, aí havia uma gíria: o morto encontrou seus mortos. Tem um episódio que muita gente não entende, que quando Jesus estava a caminho, o rapaz falou com ele assim: mestre, eu te seguirei por onde quer que o senhor for, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus falou o seguinte: deixe os mortos sepultar os seus mortos, quanto a você, vem e me segue. Esse texto, sem uma explicação dessa, parece que Jesus não respeitou nem o luto do cara. Parece que o pai dele já tinha colocado aqui e era a época de levar para a caixa do... Ou talvez nem era, ele estava querendo esperar passar 1 ano depois da morte do pai dele.
Entendi. Porque no Líbano, por exemplo, os árabes ainda têm muita tradição dos tempos bíblicos, tinha um homem chamado Kenneth Bailey que trabalhou lá, ele escreveu um livro, A Poesia e o Camponês, e ele falava que escutava no porto de Beirute um cara falando assim: você vai para os Estados Unidos, tem certeza, mas você nem sepultou o seu pai, e o pai dele estava vivo trabalhando com eles lá. Sepultar o pai é esperar o pai morrer, passar um ano da morte do pai dele para tirar os ossos, porque o filho fazia isso, colocar junto com os outros. Ou seja, isso aplicado ao episódio de Jesus, não é que o pai do cara estava lá no velório, e o cara largou o velório e falou: senhor, deixa eu só sepultar meu pai. Não, vem agora. Jesus desrespeitou o luto dele. Nada disso. Viu como é que a Bíblia vai ficando mais clara? Então, ele já devia estar morto. Ou vivo, esperar o pai morrer, passar um ano da morte dele, aí sim você teria espaço para fazer isso. Entendi. Quando você lê também o Evangelho, a ressurreição de Jesus com isso aqui, dá outro sentido, que Pedro chegou, João chegou, agachou, Pedro entrou, olhou lá dentro, viu que o túmulo estava vazio, os lençóis, a pedra removida. Lembra que eu falei do espinheiro de Jerusalém? Olha um dele adulto aqui. Ah, olha os espinhos aqui, ó. Olha a diferença. Aqui aquele como eu falei, é filhote, né? Olha esse aqui. Caramba. E machuca mesmo. Machuca. Cara, olha isso. A Bíblia não fala, então a Bíblia só fala que Jesus teve uma coroa de espinhos na sua fronte, mas pela lógica, pela flora da região, esse aí é o mais provável. Seria isso. Imagina isso entrando na pele, né? Nossa, rasgando tudo ali, ferindo. Fora a humilhação, né? Psicológica. Esse aqui é um altar pagão. É uma réplica? Uma réplica de um altar pagão. O original, se a galera dá uma googada aí, altar Be'er-Sheva, escreve B-E-E-R, espaço S-H-E-V-A, Be'er-Sheva, você vai ver o original dele, que hoje foi remontado no Museu Britânico. O Museu Britânico, falhando, no Museu de Israel. Ele tem as 4 pontas, e os altares de Deus eram de pedras brutas. Quando você lavrava assim e polia a pedra, era um altar pagão. Sei. E teve uma época, houve reformas religiosas em Israel. Você teve uma feita por Jeú, outra por Josias, outra por Ezequias. E eles mandavam destruir todos os altares pagãos que havia no norte e no sul. Botar para baixo. Botar para baixo. Só que esse aqui, ele foi encontrado pelos arqueólogos, desmontado e enterrado, como um Lego. Sei. Então dá a entender que os caras tinham a ideia de, olha, passou o governo, vão montar de novo. E aqui nós fizemos uma réplica exatamente como está no Museu de Israel. Você foi ao Museu de Israel? Foi. Na entrada tem esse lá, inclusive essa parte faltando aqui é a parte que está faltando lá. Nós copiamos exatamente. Mas o que? Os caras colocavam animais aqui em cima? Colocavam o animal. Primeiro você degola o animal. Sim. Degola o animal. Joga a carcaça dele aqui. Aí é lógico que eles colocavam várias madeiras aqui. Primeiro colocava madeira para dar o combustível, né? Sei. Joga o corpo do animal aqui e acende a fogueira. E o animal é queimado aqui, e acreditava-se que aquela fumaça que subia, ela iria levando até Deus esse sacrifício. Tanto é que a palavra holocausto vem de holos em hebraico, significa aquilo que sobe, o sacrifício que vai até Deus. Até essa marca aqui chamou atenção porque ela imita o desenho pagão de uma serpente mística. E a Bíblia fala que eles estavam adorando uma serpente chamada Neustã. Então aqui você tem uma ideia. Você está percebendo que a gente está preocupado muito aqui com a didática. Exato. Fazer com que a Bíblia fique... um caminho onde as coisas se explicam, né? Ó, esse poço aqui também é idêntico ao poço lá de Be'er-Sheva. Então aqui você tinha a corda, você puxava a água daqui do poço e derramava a água nesse lugar aqui, olha. Aqui. E os animais vinham beber água aqui. Então no deserto era o bebedouro. Sei. Agora o curioso é que na época eles não tinham essa seleção que nós temos. A mesma água que ele derramava aqui para o animal beber, o animal estava bebendo lá, ele pegava e bebia também. Também a mesma? Até hoje, para os beduínos, isso aí não é problema. Tá. Aqui, além daquela oliveira que daqui a pouco eu vou mostrar para você, nós temos outras 12 oliveiras aqui. Imagina isso aqui crescido, hein? Nossa. Fica bonito. Cara, vai ficar muito legal. Eles fizeram uma animação em 3D, imaginando como será o museu daqui a alguns anos, com as árvores grandes. Essa parte aqui, bom, então nós já vimos que temos a oliveira principal ali, e mais 12 oliveiras. Foi um símbolo que a gente criou aqui, representando os 12 apóstolos. Ah, entendi. Aí, quando você
Que é isso? Pega aqui, esse que é o detalhe. Você gosta de azeite de oliva? Gosto muito. Pois é. No passado, o azeite era importante para eles para uma série de coisas. O azeite que alimentava as lamparinas a óleo para você ter luz na sua casa. O azeite é que você punha perfume. O azeite é que você misturava medicamento. O azeite é que você fazia o pão. Então o azeite servia para tudo. Eles pegavam azeitona, jogavam os caroços de azeitona aqui depois da colheita e ou um animal ou uma pessoa mais forte pegava e começava a empurrar aqui, esmagar ó. E a pedra vai, travou aqui, não, vamos lá. Ó, tá vendo, olha? Ela é pesadinha mesmo. Caramba. E ela rolava e esmagava todas as azeitonas. Depois que esmagava todo aquele bagaço, o próprio caroço dela, eles pegavam aquela pasta de azeitona, traziam para cá e enchiam esses pneuzinhos aqui, ó. Eles são furados por dentro, então você taca a azeitona. A gente fez uma suposição que como se fossem cheios de bagaço. Depois que você coloca o bagaço aqui, você vem com esse pedaço de pau aqui e coloca as pedras aqui controlando o peso dele. Quando ele aperta, ele esmaga aquele bagaço e vai escorrer o azeite. O azeite escorre por aqui, ele desce aqui, escorre aqui, aqui você coloca o potezinho e retira o seu azeite. A primeira prensa é o famoso azeite extra virgem, o de primeira linha. Depois uma segunda prensa é um azeite um pouco menos de qualidade, assim por diante. Agora vem uma curiosidade. Azeite em hebraico, não sei se você se lembra de ouvir o pessoal falando lá em Jerusalém, é zait. Perdão, zait não, shemen. Zait é a oliveira. É shemen, zait, azeite de oliva. Então, shemen, zait, shemen, ok? Como é que você chama a prensa? Gat. Quando você junta as duas palavras, gat, shemen, lembra? O jardim de Getsemane. Então a gente quando fala o jardim de Getsemane pensa só nas árvores, mas havia isso aqui lá. Inclusive pertinho onde você esteve em Jerusalém, eles acharam um Gat-Shemen da época de Jesus, um pouco mais abaixo ali. Getsemane. Que Getsemane é a maneira grega de falar de Gat-Shemen, onde Jesus esteve, morrendo por nós e sofrendo, primeiro sofrendo, depois ele morre na cruz. Que legal. Essa aqui, quase 300 anos Como tem vocês essa. Foi essa aqui foi o pessoal de Limeira, agradeço muito o Clodoaldo que nos doou, porque uma oliveira dessa aí custa uns 200 mil reais. E ela tem uma coisa legal, eu não sei se dá pra você ver aqui no pé dela, só eu que posso fazer isso aqui, viu gente, o visitante não. É que eles podaram, tá vendo esse brotinho aqui, ó? É um enxerto? Não, esse é dela mesmo. Alguns dão na raiz, A oliveira, quanto mais velha ela vai ficando, o tronco vai ficando dessa forma, enrugado, torto, cheio de nódulo, parece que ela morreu. Aí nascem dois tipos de ramos dela, um em cima e outro embaixo. Perceba que o de cima é novinho, olha, é verdinho, é diferente da cor daqui. E o de baixo a mesma coisa aqui, ó. Então, os judeus usaram a oliveira para simbolizar o próprio povo de Israel, que parece que está velho, acabado, e Deus faz renascer um renovo. Agora, vem uma curiosidade aqui. Em hebraico, essa parte de cima a gente chama de Ruter ou Tsemar. E o que sai embaixo chama-se de Netzer, de onde vem a palavra Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus da raiz. E Jesus era a raiz, não era o Nutella, não. E vou mais, tem uma passagem lá, a galera pode ler depois em casa, Isaías capítulo 11, que fala assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Agora, quando você lê o versículo vendo isso aqui, você entende. Faz todo sentido. Ou seja, quem não teve o privilégio que você e eu tivemos de ir a Israel, pode ver um pedacinho do que eu explico lá, sendo explicado aqui, que essa é uma vontade que eu tinha, Vilela. Poder explicar aqui, em loco, para o pessoal. E até vai renovar uma
uma vontade da pessoa ir até lá, né? Sim. Que agora, infelizmente, tá... Você foi lá, inclusive, Acabei né? de ir, mas... Tudo foi tranquilo a Foi viagem? tranquilo, mas eu ouvi sirene disparando, o Iron Dome funcionando, explodindo o míssil no ar. Você fica em total... Estado de alerta. Não, em 2006, quando teve a guerra contra o Líbano, eu estava lá. Nossa. A gente saiu pra bunker, tudo. Mesmo você... tem bunker, sem correr pro bunker, né? Você, mesmo sabendo da segurança, você fica tenso, né? Não tem como. Imagina o pessoal da fronteira e o pessoal que tá em Gaza também, né? Meu pai, então sim, dos dois lados, tem o palestino também. A gente não tá aqui fazendo um partidarismo das vítimas. Agora, eu como cristão, falando tudo isso, onde é que fica a minha esperança de que tudo isso passará? Eu quero mostrar para você aqui, para mim a árvore mais especial daqui, a mais tocante, é essa aqui. Por quê? Ela é feia, tá vendo? Ela não tem nada. Ela tá morta ou não? Dá uma olhada e vê de frente o que você consegue perceber. Se você quiser ler pra galera o versículo que tá aí, olha, da Bíblia. Como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isaías 53:2. Agora dá uma olhada para ela, vê se você percebe alguma coisa, ou a galera de casa aí. Tem uma ilusão de ótica aí nela. Tem, parece Cristo crucificado. Exatamente. Então essa aqui é um sermão vivo. Você está entendendo? E ela está de frente para a oliveira, o espinheiro. Aqui nós temos um moinho de trigo, então diz é o pão que desceu do céu, o sangue do cordeiro, né, o pão e o trigo, o vinho. A simbologia da oliveira, do azeite, o que é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo? É porque assim, na cultura deles, como eu falei, o azeite servia para tudo, né? Da comida ao cosmético, ao medicamento. E uma coisa muito importante era você ungir a pessoa. Vou começar pelo básico. Hoje está muito quente aqui, mas lá é muito mais quente do que aqui, você lembra? Com certeza. Imagina, não tinha água suficiente para tomar banho todo dia. Hoje, quando você vai num restaurante, eles vão servir a conta, eles não dão aquelas balinhas de hortelã ali, porque às vezes você vai conversar com alguém, tá com halitose, naquela época você podia estar com um cheiro desagradável. Então o que o dono da casa tinha que servir a você antes de vocês começarem a comer? Ungir você com o óleo. Para quê? Porque o óleo era perfumado. Para tirar o mau cheiro. Mau cheiro. Então dessa prática do óleo perfumado, então tornar agradável comer perto de você. Mas ungir não necessariamente então tinha um sentido religioso, um sentido de fé. Depois vai ter. Porque lembra que muitas práticas, muitas simbologias religiosas, elas começam secular, como algo secular que a religião aproveita para dar um simbolismo. Dá um novo significado. Aí no sentido, estão falando no sentido corriqueiro, vamos no sentido político. Quando um rei era entronizado, aqui no Ocidente a gente pensa, ele foi coroado. Lá ele era ungido rei. Um sacerdote também para um cargo era ungido. Agora vamos à situação espiritual. O azeite também representava o Espírito Santo. Porque também quando a pessoa estava doente, eles ungiam a pessoa. Então, que você receba o Espírito Santo. A palavra unção, em grego, é crisma. Tanto é que na igreja católica não tem a crisma, que o padre coloca o azeite na testa da pessoa, crisma, a unção. Em grego, quem foi ungido, quem recebeu a crisma, é o Christos. Da palavra Christos, vem a palavra Cristo, Jesus ungido. Agora, isso é uma tradução do hebraico, Mashiach, que significa Messias. Então o Messias é aquele, segundo o livro de Isaías, que receberia o Espírito de Deus em plenitude, como ninguém jamais recebeu. Ou seja, todos nós somos mini-cristos, pela cultura bíblica. Você é ungido na hora de comer, você é ungido na hora que está doente, você é ungido se você se tornar rei, mas o Christos é aquele que foi ungido com a plenitude do Espírito que ninguém jamais foi. Por isso que ele era o Messias preparado, e tudo isso está representado na oliveira. A unção do Espírito Santo. A gente passou pela romã também. A romã está lá. A romã era alimento só? Sim, alimento. A semente dela? A semente dela representava também a prosperidade de Israel, a fecundidade de Israel. Tanto é que nas festas religiosas, você levava, geralmente uma espécie de um limão amarelo, que eles têm assim, uma fruta cítrica, e a romã está sempre simbolizando vários elementos. Havia moedas judaicas, por exemplo, a moeda, o shekel do templo, da época da Revolução, de 66 a 70, do primeiro século, o shekel do templo tinha a romã desenhada ali. O sacerdote tinha na orla da veste dele, na base,
romãs que eles faziam ali, um sininho e uma romã que eles costuravam ali. Então a romã era símbolo de tudo isso. A pena que a gente passou rápido, eu nem mostrei que tá com fruto a nossa, né? Tem fruto. Dá pra gente dar... Vamos lá. Aqui, ó, só pra galera ver. Gente, eu fiquei muito feliz de a gente ter plantado e ter dado tempo de dar fruto, porque... A mulher, ela gosta, ela abre a romã assim, vai pegando, ela... Nossa, mãe... Ela é bonita, né? E tem aquele suco de romã também que eles fazem, né? Olha aqui, as nossas primeiras romãs já estão... E ela esse clima aqui da região ajuda todas essas plantas ou não? Menos aqui, ó, a romãzinha aqui, ó. Olha só. Menos a oliveira. Ah, é? Porque a oliveira eu preciso de um clima que seja ao mesmo tempo frio, excessivamente frio e excessivamente quente. Entendi. Aqui não tem frio, né? Como ela precisa, não. Eu tô achando que a única aqui que não vai dar fruto é a oliveira. Embora que o Clodoaldo, que é o que trouxe aí pra gente, que é especialista, ele falou que existe uma possibilidade mínima, porque nós estamos pertinho da cidade de Limeira. Então, uns 20 quilômetros de Limeira aproximadamente. E lá em Limeira ele tem, e lá frutifica. Poxa. Então, pode ser, né? A gente tá com uma experiênciazinha, mas as outras... O figo também já teve aqui, ó. A figueira, deixa eu ver, tem um desses aqui que já tá com figo. E a figueira também é muito citada na Bíblia, hein? Sim. Em que sentido? Olha, aqui ó, a figueira. Você tem, por exemplo, a história de Zaqueu, que era um camarada que sobe numa árvore lá, que é o sicômoro. Para poder ver, né, Jesus? E o sicômoro é uma figueira brava. Ah, é? A figueira também, ela simboliza na Bíblia a percepção dos sinais dos tempos. Por quê? Porque Jesus um dia passou e falou, viu a figueira, porque a figueira anunciava a chegada do verão. As estações eram demarcadas sempre por certas árvores especiais. É igual no Brasil. A primavera chega por causa do IP. Sim. Então lá a figueira anunciava a vinda do verão. E Jesus falou o seguinte, olha, você sabe observar pela natureza o sinal das estações, mas são tão burros que não estão percebendo os sinais dos tempos. Fez um trocadilho. Sim. Porque eles não tinham o serviço de meteorologia que nós temos hoje. Então, assim, olha, tá chegando a primavera, como é que sabe? Por causa da árvore. Vamos passar aqui por baixo, que aquele dia vai estar todo... E já que a gente vai passar aqui por baixo, eu estou procurando uma árvore, já que você mencionou isso. Ó, aqui, as uvas aqui, ó. Já estão aparecendo aqui. Tudo aqui, ó, que bonitinho. Olha só. Aí essa parreira é lógico, ela vai... Galera, o Vilela... Aliás, eu quero dizer, você está sendo o primeiro canal de comunicação que está entrando aqui, viu? Você vê? Mais um. Exclusivo. Exclusivo. Não tem ninguém. Não abriu não sei como vai ficar no YouTube isso aí. Eu não sei em que dia que você vai assistir isso. Vai ser em dezembro. Mas hoje, o museu ainda não foi inaugurado. Exato. Estamos antes da inauguração aqui, hein? Ó, essa aqui é a cássia, eu tô procurando a cássia agora. É só de flor, né? Não, ela tem espinho também. Só que essa cássia é uma planta típica do deserto e a Bíblia fala que foi da madeira da cássia que fizeram a Arca da Aliança, aquela que o Indiana Jones encontrou. Sei. Tá aqui, olha. O quê? Já que a gente falou da cássia, falou da figueira que você perguntou, eu quero mostrar aqui a amendoeira. Ela tá pequenininha ainda, mas essa amendoeira, aqui ó, essa árvore aqui, ó. Essa árvore, ela marca o início da primavera. Quando o inverno rigoroso termina lá, eles sabem que a primavera está chegando porque a amendoeira floresce. É igual o IP no Brasil. Sim. Terminou o inverno, e lá o inverno rigoroso. Quando a gente foi aquela vez estava frio, você lembra? Tá um pouquinho frio. E agora você foi e estava quente. Muito. Então você vê os dois climas lá. Agora, olha o que a Bíblia fala da amendoeira. Você pode ler para a galera esse versículo aqui? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Agora, olha em hebraico como é que é um trocadilho aqui. A palavra amendoeira em hebraico é a palavra shakad. Shakad, ok? E esse velar de cuidar, proteger, você fala shoked. Shoked. Certo. Agora, pegando o que você leu e passando para o hebraico. O que você vê, Jeremias? Senhor, eu vejo uma shakad. Você viu bem, porque eu shoked para cumprir a minha palavra. Tem um trocadilho. Entendi. Você ouviu a shakad. Muito bem, porque eu shoked para cumprir. Então essa árvore, a flor dela é linda, parece flor da... eu vou lembrar, tem uma árvore típica no Brasil, daqui a pouquinho eu lembro qual é, que ela dá uma florzinha branca assim, mas é a coisa mais linda, muito linda mesmo.
Então esse aqui é o jardim. E a moreira, qual é o significado da moreira que tem também aqui? A moreira ela é mencionada na Bíblia poucas vezes. Aí a moreira já não tem nada específico assim, a gente só colocou porque é mencionada. Tá. Como no caso também da tamareira, o papiro, nós temos o papiro ali também que fazia o papel. Ah, isso aqui ainda não cresceu, mas não é que o pessoal não teve tempo de colocar pedrinha não. Aqui nós plantamos trigo. Trigo. E aqui você tem um típico moinho de trigo da época. Você jogava, havia duas pedras, uma em forma de cone e a outra pegava aqui por cima. Aí jogava o trigo aqui, que nós vamos plantar aqui, e duas mulheres, geralmente eram as mulheres que faziam o serviço, rolavam isso aqui. Originalmente, esse moinho rodava também. Mas por questão de segurança, eu pedi o artista para chumbá-lo, porque às vezes criança pode brincar aqui, pode machucar, mas originalmente ele rodava. Aí, olha, não sei se dá para o pessoal ver aqui em cima. Dá. Olha aqui, ó. Você joga o trigo aqui, como tem aquela forma de cone embaixo, ele cai aqui e quando você vai rodando, uma pedra causa atrito com a outra e vai fazendo a farinha que vai saindo aqui. Aí em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala da volta dele, ele fala o seguinte: duas mulheres estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha. Porque era sempre em dupla. Em dupla. Duas mulheres geralmente. Então esse aqui é o jardim da Bíblia e vamos crescê-lo. Ainda tem espaço para colocar algumas outras árvores que a gente está tentando conseguir. Eu ainda não consegui... Deixa eu lembrar, agora eu esqueci o nome, mas tem umas duas árvores, assim, é o terebinto, que menciona no livro do Gênesis, ainda estou procurando terebinto, o carvalho também nós não temos ainda, e nós aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Aí vai ter tudo aqui. Lá na frente também tem o cedro do Líbano, aquele bonito lá, o cedro do Líbano. Tá. Vai ter tudo aqui. E o pôr do sol aqui é lindo, ele vem lá do horizonte, e como a gente não tem nenhuma construção aqui, lá são os condomínios, o pôr do sol, quando dá aqui, Vilela, é um cartão postal. Pô, que maravilhoso. Vamos continuar o nosso passeio aqui. Arriba! Enfrentou o sol, valeu a pena. Aqui o ar-condicionado tá legal. Mas eu estava preparado para mais calor lá fora. Tava de boa lá. E galera, hoje está previsto uns 37 graus aqui. Bicho, vai pegar. Mas vamos falar daqui. E aqui estamos aqui, temos a gente está num piso aqui. Um piso com esses desenhos, esses padrões, o que são? Foi bom que você perguntou, que eu já ia esquecer de falar desse piso para você. Eu não posso. Por quê? Você, lá em Jerusalém, quando você viajou com o Saião, Luiz Saião, eu lembro que vocês participaram do Sifim Project. Sim. Você levou o Noah. Ficou peneirando. O que é aquilo? Eu vou explicar para a galera o que é aquilo. E o seguinte, olha, em Jerusalém, eu não sei se o pessoal da produção aí, o Maquito, pode colocar pra gente uma visão panorâmica de Jerusalém. Tem como colocar isso na edição? Põe aqui. Coloca aí a foto. A foto de Jerusalém. Mas que parte isso aqui? Aquele domo, da visão panorâmica. O domo dourado. Que é o que a gente vê do Monte das Oliveiras. Certo. Você viu pessoalmente. A galera vai ver pelo YouTube. Esse domo dourado que vocês estão vendo aí é onde ficava, nos tempos antigos, o Templo de Salomão e o Templo de Herodes. E depois, em 691, 92 depois de Cristo, colocaram esse domo aí, que é um símbolo muçulmano. Tá. E a mesquita de Al-Aqsa que fica do lado. A minha vontade é escavar lá. Mas eu proclamo a Terceira Guerra Mundial. Se alguém escavar lá... Tá lascado, não dá. É território sagrado para eles. Jerusalém é sagrada para eles, e ali é mais sagrado que Jerusalém. Então, se Maomé não vai à montanha... Montanha vem o Maomé. Só fazer um trocadilho com os muçulmanos. Os próprios muçulmanos que controlam aquilo ali estavam fazendo uma abertura na Al-Aqsa para caber mais gente. E tiraram, assim, trocentos caminhões de entulho dali. De baixo? De baixo. E jogaram, escavaram. E sem a menor... Dizem até que sem a aprovação da prefeitura na época. E jogaram esse entulho sempre de madrugada, para ninguém ver, num lugar perto do Monte Scopus, onde fica a Universidade Hebraica. Um estudante de arqueologia estava passando, viu aquilo e comentou com o professor dele, Gabriel Barcay. Barcay falou, opa, esse entulho nos interessa. O Barcay inventou aquele sistema de peneiramento que vocês participaram. Exato. Tem algumas imagens? Tem, vamos colocar, eu acho que meu filho peneirando. Coloca só para o pessoal ter uma noção do que tem é. Aí, coloca aí. Era uma tenda enorme, cheio de lavatórios. O que vocês chegaram a ver ali na peneira? Eu achei prego, achei uns pedaços de cerâmica. Prego romano, tá, gente? Não é prego de agora, não. Não, prego todo enferrujado. Tudo... Às vezes aparecem moedas.
Agora, achou muita coisa lá, muita coisa. Eu vou mostrar o que mais me interessa naquilo ali. Mosaicos, porque aparecem mosaicos e aparecem pedaços também de mármore. Isso. Aparecem os mosaicos, são pequenininhos, mas o mármore. Pedaços quebrados, às vezes um triângulo, você sabe que é um triângulo. O cara foi esperto, ele fez um negócio que os turistas pagam, peneira, trabalha para ele. E ainda ajuda a manter. E ainda é legal porque você tem experiência arqueológica. Exatamente. Agora, mais ou menos uns 2 anos atrás, ou 3 anos, os professores da Universidade de Barilã falaram, espera aí, vocês não estão percebendo uma coisa aqui. Esses pedaços de mármores de cores diferentes formam um quebra-cabeça. Ah, é? Fazem parte de um desenho maior. Vamos montar esse negócio? Aí foram montando, e o resultado foi isso aqui, ó. Tá brincando? Esse aqui seria uma réplica do piso da época de Jesus do templo. Hoje, no mundo, só existem 2 cópias e meia. Por que eu vou falar 2 cópias e meia? Porque lá no Sifin Project, eles fizeram uma cópia dessa para eu colocar no chão, mas foi só um adesivo. Ah, tá. Quando eu mandei para eles lá o que nós estamos fazendo aqui, eles falaram, uau, o nosso aqui é só um adesivo, vocês têm que fazer um desse aqui pra gente. Que aqui foi feito recortado peça por peça. O segundo que está recortado peça por peça fica na cidade de Davi, perto do Portão do Lixo, em Jerusalém. Tá. E o terceiro, né, você está falando 2,5, né? O terceiro está aqui, no Brasil. Então, quando o pessoal entrar no foyer, ele já vai estar de cara com isso aqui. Aí você entende Jesus, quando criança, que ele se perde no templo. Você imagina uma criança vindo, na época não tinha YouTube. Maravilhada, né? Ficava maravilhada. Então esse era o piso do templo na época de Jesus. E essas pedras são as cores mais ou menos exatamente, porque mesmo a de Jerusalém, não dá para você conseguir as pedras exatas de Herodes. Por exemplo, isso aqui seria o mármore de Pórfiro. Isso é raríssimo e muito caro. Então, tanto lá em Jerusalém quanto aqui, nós usamos a pedra de mesmo tom, de mesma cor. O calcário, a gente usa. Exatamente. Mas é o mesmo, se você olhar, e os desenhos são esses. Era o conhecido lá. Era o mármore romano. Tá. E tem outras. Aqui seria o calcário. E esses símbolos tem algum. Qual que é o lance desses símbolos? Olha, a gente não sabe a explicação. O que eu posso dizer é que na cultura romana, se você foi a Pompeia? Foi. Nas casas em Pompeia tem esses símbolos assim com 8 pontas. Então eu digo que era o estilo romano da época, e Herodes, como era um cara chique, replicou isso. Exatamente. Daí. Se fosse hoje, ele ia usar alguém do Oscar Niemeyer para construir os grandes, sei lá. Ia colocar memes na parede. Ia botar memes, né? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nosso querido irmão pastor Rodrigo Silva por essa extensão. Eu considero isso uma extensão dele, porque eu acho que ele é um museu, ele é um museu ambulante, ele é a alma desse museu aqui. E eu estou maravilhado com esse museu, pelo seu conteúdo, pela sua profundidade, pela sua beleza e organização. E digo que eu tenho certeza de que esse museu será um polo de emanação de muito conhecimento e muita inspiração para o povo brasileiro. Quando a gente fala de literatura e quando a gente fala de Bíblia, a gente fala de algo que é muitas vezes abstrato, muito amplo e muitas vezes profundo. E nada melhor do que um PowerPoint do passado, que continua sendo melhor no presente, que é a apresentação concreta das coisas. A partir do momento que as pessoas têm o visual, têm o concreto, elas conseguem não somente compreender melhor o contexto no qual aconteceu, mas elas conseguem também interiorizar muito mais a fé a respeito daquilo que aconteceu. O povo brasileiro, cerca de 40 milhões de brasileiros têm alguma origem judaica, ou seja, o povo brasileiro é o maior número de pessoas da tribo de Judá fora de Israel e Jerusalém. E como eu vivi em Jerusalém e fui várias vezes para lá e tenho esse grande prazer, eu desejo que todo brasileiro tenha esse prazer também de poder se relacionar com parte importante das suas origens genéticas. Por enquanto, aquele que não puder comprar uma passagem, ou mesmo aquele que puder, sempre pode vir aqui nesse museu maravilhoso e sentir e vivenciar, estar dentro desse cenário que lembra bastante a nossa Terra Santa. Agora, tem uma parte para mim tão importante aqui quanto isso, que tem a ver com você também. Que? É que ali atrás nós temos o painel dos doadores. Vamos colocar as imagens aí. Põe as imagens aí, pessoal. Me dê imagens! Me dê imagens agora! Capitão Hamilton! E a galera tá chegando aqui. Aliás, um abração pro Capitão Hamilton, eu fui... Teve lá também no programa. Gente, essa galera chegando aqui é porque eu não sei que dia que você vai assistir isso, se na hora que ele postar, eu sei que vai ser em dezembro, mas nós estamos aqui há
poucos... Hoje é dia aqui 12. 11 ou 12? 12. Nós estamos a poucos minutos da inauguração. Inclusive, eu vou até fazer uma coisa com o Vilela. Depois que eu explicar aqui, eu vou pedir alguém para acompanhar você lá. A gente ver peça por peça lá. Legal. Tá bom? E eu vou correr para botar uma alfazema. Eu comprei um terno na C&A. Para fazer a inauguração. C&A, eu amo vocês, tá? E para fazer a inauguração lá. E aquela parte o que é? Então são o painel dos doadores. Inclusive, todos os 30 e tantos mil alunos do Bíblia Comentada estão no totem ali. Ele pode ver o nome dele com muito obrigado. Os doadores que deram maior quantidade financeira estão com os nomes destacados, inclusive algumas empresas também. E o Inteligência Limitada também está ali, no touch ali, porque vocês nos ajudaram. Como? Você não deu dinheiro, mas você deu prestígio, você deu confiança, você deixou que eu falasse no seu programa mais de uma vez lá. Eu quero agradecer muito. Eu lembro que você levou... Foi o primeiro. E você levou alguma coisa lá para mim no primeiro programa do museu. Relacionado ao museu aqui, né? Falou, olha, ajudem. Obrigado, viu, Vilela? Que legal. Obrigado mesmo, e isso é um parceiraço. Fico feliz desse sonho ter se tornado realidade. O Museu da Bíblia é maravilhoso porque ele possibilita os professores trazerem seus alunos para cá para conhecer as coisas de Deus e também para professores pesquisadores continuarem na pesquisa. A importância é que tem pessoas que às vezes não acreditam, principalmente as crianças. Eles têm necessidade de ver o concreto. E aqui eles vão ver o concreto. E assim acreditar nesse Deus maravilhoso que está aí e que nós temos que fazer tudo por Ele. E esse prédio, então, ele foi feito para esse projeto, ele não existia. Exatamente. Eu dei uma batida aqui, gente, aqui tem uns mosquitinhos. Tá cheio de mosquito aqui, ó. Gente, mas se vocês pudessem ver o tanto de carro que tá chegando, já tem polícia ali da roda, o negócio tá... Vamos, Paquito, depois dá uma filmada lá da galera chegando eu tô animado mesmo. Olha, e falando nesse lugar que é o foyer, o pessoal já entra... Uma recepção aqui. Você foi para Londres, né? Esses lamaços, os originais deles estariam... Então, é homem... Homo, touro, leão e águia. Leão e águia. Esses, na cultura pagã, que enfeitavam os palácios assírios, era símbolo das realidades celestiais. Quando Ezequiel, que viveu na mesma época, escreve as visões dele, ele vê os querubins ao lado de Deus, que são parecidos com isso. Rosto de homem, asas de águia. Então ele estava tendo uma visão pagã? Não. Ezequiel, como um bom comunicador, partiu do conhecido para o desconhecido. É como humorista. Para você fazer humor, você tem que estar inteirado da política, do que está acontecendo. Da região. Por isso que piada não se traduz. Não é isso? Então ele pegou alguma coisa que o pessoal conhecia para explicar o que ia vir aí. Hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz em ver o Rodrigo muito feliz. É a realização de um sonho antigo dele. E ver a felicidade de quem a gente ama é realmente muito importante, muito gratificante. Então, a gente está muito feliz com esse dia, muito bom ter aqui o Vilela, toda a equipe dele gravando toda essa inauguração e espero que vocês gostem. Vilela, galera, o primeiro canal que está entrando aqui é você. Que honra. E eu quero que você se sinta em casa, tá bom? Vou falar, ele é igual em mim, só não reparar a bagunça, não repara a bagunça. Não. Então você vai trabalhar agora? Eu vou trabalhar, na verdade eu estou trabalhando, Já está trabalhando, eu vou enfeitar ali, pintar o cabelo. Você vai voltar e tal, então passar todo bonitão aí, todo com terno. Exatamente, mas você fica à vontade. Tá bom. Tá bom? Me caça, sucaça, tá bom? Aqui é o contrário, sucaça, me caça. Aproveite aqui e eu vou deixar para vocês um provérbio arqueológico para você pensar. O quê? Olha que sabedoria de vida que a arqueologia nos mostra. Tá preparado para o provérbio arqueológico? Galera, anota aí. Eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Pode não ser bonito, mas é profundo. Valeu, galera! Valeu. Inteligência Limitada. Valeu vocês, hein? Vamos entrar no museu agora. Vai lá. Valeu. Sucesso. Até mais. Tchau, tchau. Sérgio, o Rodrigo falou para deixar contigo aqui, né? Ok. Aqui é a entrada do museu. Sim, a partir dessa porta, a viagem explorando os tempos bíblicos começa. Os tempos bíblicos? Os tempos bíblicos serão explorados a partir dessa porta aberta. Tá. E nós teremos dois assuntos, a arqueologia e a Bíblia, para introduzir nesse momento. Tá bom, então vamos lá. Vou entrar primeiro aqui, hein? Uau! Então aqui nós temos um cenário de sítio arqueológico, onde
essas duas esculturas simbolizam o ofício do arqueólogo, que é a profissão, a área de estudo em que se dedica a explorar os artefatos para entender melhor a cultura, a história das sociedades antigas. Então, os arqueólogos trabalham sempre no alto de um monte, escavando para encontrar artefatos, muitos deles fragmentos de vaso, inscrições, e muitas vezes esses objetos de cultura material ajudam a entender o contexto de uma sociedade antiga. No nosso caso, nos ajuda a entender melhor os povos dos tempos bíblicos. Então esse é o trabalho que é feito. O objeto nos ajudando a entender melhor a história e a cultura da época. A gente tem aquela visão do Indiana Jones, né? Sim. Ele acho que popularizou a ideia do arqueólogo que vai lá, escava e tal. Em busca dos tesouros. Exato, né? mas a vida dele é mais cheia de aventura do que uma vida normal de um arqueólogo, Pois que é mais tranquila e demora mais tempo, não é? Sim, sim. O ofício do arqueólogo, ele é um trabalho muito manual, é um trabalho de realmente colocar o joelho ali na terra e cavar. E com cuidado para não destruir nada, né? Exatamente, porque são fragmentos da história que são encontrados, né? Então esse primeiro momento é encontrar. A partir que encontra um fragmento, um vaso, uma peça, aí é feito o trabalho de identificação. De que período, né? De que época, de que povo, de que cultura. Então é um trabalho muito minucioso e braçal mesmo. Então se aqui no cenário você tem um muro que foi encontrado. Certo. Então nesse muro ele pode indicar se é uma casa, se é um templo. Então tem toda uma problemática que é realizado com as coisas que são encontradas debaixo da terra. Entendi. Para onde a gente vai agora? Vamos aqui, ó. Para cá? Então, entendendo a história, o trabalho da arqueologia, aqui nós temos uma área dedicada à história da Bíblia. Então, como que a Bíblia ela foi escrita? Ela foi escrita por homens inspirados por Deus, que utilizou os materiais humanos que se tinham. Então, por exemplo, esse daqui é um tinteiro de alabastro e uma caneta. Era a forma antiga de se escrever. Aqui era colocado cera nesse caderno e você tinha a inscrição feita com uma dessas canetas. Então é um caderno de madeira. Aqui, então, nós temos em cada letra da palavra Bíblia os materiais que foram utilizados para a escrita da Bíblia. Então, o papiro, né, o tinteiro, a caneta. Antes da invenção do livro, como nós conhecemos hoje, o códex, que é uma espécie de recortes de páginas que eram colocados nos manuscritos do Mar Morto, que nós consideramos uma das maiores descobertas da arqueologia bíblica. Eles eram guardados, esses inscritos, em potes, e a tampa era como se fosse uma dessa, né? E foi encontrado em Qumran, ali, vários manuscritos, onde, ao os arqueólogos conseguirem ler, que estava em hebraico, alguns em aramaico, nós chegamos à conclusão de que o mesmo texto que foi escrito no primeiro século, ele foi o texto que chegou até nós hoje. Então a Bíblia ela não sofreu alteração. Então houve um cuidado em passar os textos, né, em copiar os textos, para que de fato a gente tenha, né, a ciência de que a Bíblia ela não foi mudada ao longo da história. Entendi. Né? O texto permaneceu. Então aqui nós temos o período 1, que nós chamamos de Bronze Antigo. Corresponde ao espaço-tempo do ano 3300 a.C. a 1900 a.C. Então nós temos nessa ala aqui algumas peças que nos ajudam a entender um pouco melhor da Bíblia e também como que era a cultura desse período. Então, nós estamos falando de uma época que a escrita era feita no barro com um estilete. Eles marcavam no barro e assim depois deixavam para secar no sol ou cozinhavam. Então essa era a forma de se escrever. Uma coisa interessante, que esses tabletes que nós temos aqui, eles são recibos. Aquele pequenininho que está ali do lado, no último andar, é um recibo de uma compra e venda de uma vaca. Alguém comprou uma vaca e doou para o templo e ele recebeu o recibo. Um recibinho, né? Então, todos esses tabletes, eles são no contexto de economia, são recibos Os boletos chegavam debaixo da sua porta, assim, uns pedaços de
Pois é. de pedra para você pagar. Naquela época já se tinha isso. Paga né? a conta da água. E uma coisa interessante, aquele recibo, como ele doou a vaca para o templo, Sei. servia para abater no imposto de renda da época. Ah, né? entendi. Então, no imposto de renda, assim, bem entre aspas, mas uma Sei, espécie... uma coisa que seria similar, né? Exatamente. Na história do dilúvio, Noé, ali, ele constrói um grande barco e é colocado 2 animais de cada espécie, né, ali, um par, né, de cada espécie ali, no grande barco que iria ser inundado. Essa história, ela é encontrada em mais de 40 tabletes cuneiformes como esse. E são povos... não são os povos hebreus, né? Então nós temos vários povos sumerianos que escrevem que um dia a terra também foi submergida por água. Então é um evento tão catastrófico que outros povos registram, né? E nós temos o épico de Gilgamesh, que é uma história muito parecida, né, com a história do dilúvio, e você tem essa ligação. As sociedades antigas muitas vezes escreveram dentro do seu contexto a mesma história, né? O mesmo relato em contextos diferentes. Então é muito parecido a história bíblica com esses relatos, né? Então nós acreditamos que foi um evento catastrófico que outros povos começaram a registrar. Bom, nós entramos no período do Bronze II e nós temos uma peça de destaque para esse código, que é o Código de Hammurabi. Ele é tido como um dos conjuntos de leis mais conhecidos e mais antigos da história. Então nós temos... Olho por olho, dente por dente? Exatamente. Esse é o Código de Hammurabi. Essa é uma réplica em tamanho natural. É do mesmo tamanho, com as mesmas inscrições do original que está no Museu do Louvre. Então se você não conseguirá, né, ir ao Louvre conhecer a peça, aqui no MAB nós temos uma réplica em tamanho natural com as mesmas inscrições do original. Então é um conjunto de leis que muitas vezes também se assemelham a histórias bíblicas, né, porque é no mesmo contexto ali. Então é uma peça bem interessante para a gente entender como que era a cultura daquela época, né, os costumes. Entendi. Agora nós chegamos no período do Bronze final, onde a civilização egípcia, né, ela está em ascendência ali, né? Então, essa daqui é uma carruagem egípcia, é uma réplica, mas do mesmo tamanho, do mesmo estilo de uma carruagem original do período do Egito. Aqui dá para se ilustrar uma história bíblica muito conhecida, que é a conquista, a saída do povo hebreu do Egito e início da sua peregrinação no deserto. Então Moisés, na abertura do Mar Vermelho, a maneira que soldados egípcios ali tinham de se locomover era numa carruagem como essa, né? 2, a gente chama de bigas, né? Eram colocados aqui, o cavalo, né, era colocado ali no início, e você tem na história bíblica, assim que Moisés abre o Mar Vermelho, muitos desses soldados tentam acompanhar Moisés e a água se inunda, né? Eles ali se perdem todo a água, né? Pelo menos essa história que nós conhecemos. Então, da Bíblia. E aqui tem a carruagem, que seria do mesmo período. E aqui toda uma representação então desse período, que é a Exatamente. múmia. Essa é a múmia do Ramsés II. É um faraó muito conhecido, realizou várias construções desse período, as pirâmides, vários templos. Ele é conhecido por ser um faraó que realizou grandes construções. Diferente do faraó Tutankhamon, que nós temos aqui o sarcófago, ele ficou mais conhecido após a descoberta da tumba que aconteceu... Do que pelos seus feitos. Do que pelos seus feitos, né? E então a arqueologia ali nas descobertas nos ajuda a entender esses contextos também. Então Tutankhamon não realizou grandes feitos. Sim. Mas a tumba dele foi uma das únicas que foi encontrada intacta. Esse é o sarcófago da tumba de Tutankhamon. Nós chegamos ao período do Ferro 1 e 2 e o exílio babilônico. Então nós temos um destaque, né, para essa peça, que seria uma peça que, do nosso acervo, ela tem um carinho muito especial. É um tijolo babilônico que tem uma inscrição cuneiforme.
Então, nessa inscrição, há a menção do rei Nabucodonosor. Então, e é do mesmo período em que viveu-se na Babilônia a história de Daniel e seus amigos, né? Então, nós podemos ler em acadiano, da esquerda para a direita também, eu, Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, é um artefato original que comprova, evidencia a existência de um rei muito conhecido na Bíblia. Então a arqueologia, ela vai se costurando exato, com a Bíblia, né? com a Bíblia. E a gente consegue vai corroborando o que muitos acham que é só história, é só um conto, né? Exatamente. Então, várias evidências que ali nos ajudam a entender melhor a Bíblia e evidenciando, né? Agora, a gente vai fazer uma brincadeira. Aqui nesse display, eu vou te entregar esse cheirinho, esse cheiro e tenta descobrir. Dá uma cheirada assim. Nossa, que cheiro bom, cara. Esse daqui é um perfume, né, uma essência muito tida na Bíblia, é o nardo. Né? Então nós temos os aromas. Conheço o Naldo. Período. Sabe o Naldo, né? Esse é o nardo, né? Então, que é uma versão do Naldo lá de trás, que ele construiu tudo também. Com certeza. O que é esse nardo? Tem participação, né, do nardo aqui. Então é uma essência, né, muito mencionada na Bíblia. Né? Então, alguns desses óleos, né, era ungido, né, na cabeça. Então nós temos em vários períodos bíblicos a menção do nardo, do açafrão, do cálamo. Eram perfumes que eram utilizados também ali no mundo antigo, né, mas a Bíblia é mencionado tanto na questão estética, né, ali perfumes, né, tanto na questão de higiene também você já tinha essa preocupação. Então nós temos a canela, o alecrim, essas essências que são cedro, do cedro, muitas vezes, né, trazidos ali da Arábia, do Irã, e ali eram colocados dentro do período. Mirra também é uma delas, né, que foi dado para Jesus, mirra. Exatamente. Então aqui nós temos a mirra. Eu quero sentir o cheiro. Qual é o cheiro da mirra? Essa é a matéria-prima da mirra. É um cheiro um pouco mais forte. Nossa, cara. Mas era usado para quê? Alguns eram colocados para fazer o processo de bálsamo, né, embalsamar ali os mortos, e você tinha isso que era utilizado. Entendi. Então esse é o período que corresponde ao ferro. Tem vários vasos cerâmicos. Então aqui, se você vê, a alça e a borda já é diferente das primeiras cerâmicas que vimos. Então tem uma espécie de evolução no artesanato, né, daquele período. Essa daqui é uma jarra de cerveja filisteu. Esse é um tipo de vaso cerâmico, né, desse período também. Nós temos aqui também algumas inscrições em acadiano, daquele período, né, que corresponde ao período do ferro. É um período que vai do 1200 a 539 a.C., então você tem uma evolução nas cerâmicas, né, e nas inscrições também. Aqui tem uma história muito conhecida da Bíblia, e nós temos um artefato que nos ajuda a entender um pouco melhor. Aquele dali é uma pedra de funda. Então, na história em que Davi ele derruba o gigante Golias, é uma funda parecida como essa, a funda e a pedra. Então ele gira e derruba a cabeça do gigante ali com uma pedra como essa. Dando sequência às nossas aulas, chegamos no período persa, e aqui nós temos alguns artefatos também muito interessantes. Esse daqui, Vilela, é um escudo persa. Mas por que ele é pequenininho assim, né? Esse daqui é só a área central dele. Então imagina no escudo do Capitão América que tem a estrela ali. Então essa é a área central. Provavelmente ao redor era de madeira. E eles poliam que ele é de bronze, né? E como estratégia de guerra, até no exército inimigo, eles usavam para refletir o sol no exército inimigo. No olho, para cegar, atrapalhar a visão. E com uma espada como essa, realizar ali o veredito final. Então algumas peças desse período, alguns vasos cerâmicos, né, que nos ajudam a entender essa história também.
Nós temos aqui um cilindro de Ciro. Para a arqueologia bíblica é muito interessante essa peça. Nós temos aqui a autorização, né, de Ciro, nesse cilindro, para a reconstrução do templo, né, de Jerusalém, nessa história onde em Neemias, Esdras reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então é uma peça importante para a arqueologia bíblica também. Aqui nós Período grego. No período, exatamente, período helenístico, o período grego aqui. E é interessante que nós vimos o Egito ali, certo? Mas a cultura egípcia ela não acaba ali. Ela tem uma sequência, né, nos povos, e você tem algumas referências do Egito nesse período, como é o caso dessa máscara mortuária. Ela tem vários traços, o olho, a pintura se parece muito com egípcio, né, que é do período. Então a máscara, essa é uma máscara mortuária, Vilela. Ela provavelmente foi colocada para uma criança, pelo tamanho dela, né? Então alguma criança que morreu e colocavam em cima ali do rosto. Esse daqui é um colar de múmia, original também, e alguns amuletos, né? Aqui nós temos um pano de múmia, também desse período, do período helenístico. Entendi. E essa é tido também uma peça muito importante para a arqueologia, que é a Pedra de Roseta. Exato. Essa também é uma inscrição em tamanho natural, uma pedra em tamanho natural, da mesma forma que está no Museu Britânico. São 3 linguagens? Exatamente. Então nós temos aqui a escrita egípcia antiga, o hieróglifo, certo. Uma variação, a evolução da escrita egípcia, que é o demótico, e por fim, em grego. Então, através dessa peça, foi possível, com vários estudos, chegar à conclusão de que é a mesma inscrição em 3 línguas, né? E você hoje consegue identificar os hieróglifos, porque com o grego você tem ali uma identificação do que é cada letra, né? Então aqui é o Google Tradutor da época. Exatamente. Esse daqui foi o Google Translator para conseguir desvendar os hieróglifos. Porque até então era uma coisa desconhecida o que esses símbolos significavam. Sim, né? Quando você tem a tradução embaixo em grego, aí facilita, né? O grego mais conhecido ali, né? Então ajudou bastante. E nós conseguimos, que maravilhoso, agora ler essas inscrições. Aqui nós chegamos no período romano. É o período em que vive Jesus, né? Então nós temos aqui essa maquete de Jerusalém, dos tempos de Jesus. Então nós podemos ver aqui o templo de Herodes, o segundo templo. Nós temos aqui a Fortaleza Antônia, também desse período, e alguns pontos muito interessantes que são colocados na história bíblica. Aqui era a Cidade Baixa, né? Nós podemos ver pelo relevo que é colocado, a Cidade Alta, e aqui é onde Jerusalém naquele período. Jesus foi poucas vezes para Jerusalém. Geralmente ele ficava ao redor das cidades, ali nas periferias, né? Então nós temos aqui, por exemplo, 2 possíveis lugares em que aconteceu a crucificação. Naquele morrinho ali, fora da cidade. É uma possibilidade de lugar onde aconteceu a crucificação de Jesus, pelo relato bíblico. E aqui também é outro possível lugar, né, da crucifixão de Jesus. Essa maquete nos ajuda a entender também a localização, né, de cada coisa de Jerusalém nos tempos de Jesus. Falando sobre crucifixão, como eu comentei dos 2 possíveis pontos, nós temos ali algumas peças que nos ajudam a entender sobre a crucificação. Uma forma antiga, né, de tortura do período romano. Então aqui nós temos um capacete romano e uma espada romana. Então quando Jesus ele está orando no jardim do Getsemane, os soldados foram prender, usavam um capacete e uma espada como essa, né? Aqui são 3 possíveis formas de crucifixão da época, né? A representação clássica, onde muitas vezes nós vemos que os pregos são colocados aqui, mas provavelmente dessa forma a mão não seguraria, né? Peso e do rasgaria. corpo. Então uma das possíveis formas de crucificação era aquela ali. Aquele ali é uma réplica, é um calcanhar que foi encontrado numa tumba,
de um prego no calcanhar. Caramba! Então, é uma evidência, né, de que essa forma, né, de tortura que é mencionado no texto bíblico, era uma prática comum no período romano. Né? Então nós temos ali um calcanhar fincado num prego. Aqui nós temos o ossuário de Caifás, que é um personagem muito importante ali na história bíblica. Percebe-se as rosalhas, né, que serão colocadas ali, eram um recipiente para colocar ossos. Inclusive nós iremos ali ver temos um jardim da Bíblia onde tem-se um túmulo, assim como nos tempos de Jesus, e aí os ossos eram colocados em caixas como essa. Nesse período aqui nós temos moedas, lamparinas. Então nós já notamos a diferença das lamparinas, elas agora mais, digamos, portátil, né? Ali, menores. E nós chegamos no período último, que é o período bizantino, que nós estamos expondo aqui no nosso museu. Então esse período inicia-se ali com o fim, né, a queda do Império Romano e o início do Império Bizantino. Essa é uma espada bizantina original, tem algumas marcas ali, né, ela foi encontrada, né, em 3 pedaços. Nós precisamos fazer a restauração dela para unir-se, né? Então o arqueólogo muitas vezes ele encontra as coisas quebradas ali e tenta de alguma forma juntar, como nós realizamos ali. Esse aqui é uma tigela judaica de encantamento. Então nós temos uma inscrição em hebraico ali, né, que era utilizado. Ela lia, né, a inscrição em hebraico ali, e uma forma, né, de encantamentos era fazer o uso dos recipientes que estava ali, né, da água e dos aromas que eram colocados. É isso. A gente mostrou o principal, tem muito mais coisa aqui para o pessoal vir também e Sim, ver. Com certeza. Dá para perder o quê? Umas 2, 3 horas aqui, tranquilo. Exatamente. Fora o jardim. Fora o jardim da Bíblia. Então nessa área, né, especial aqui, da exposição que nós chamamos de longa duração, você pode passar metade do dia entendendo, né, os costumes, né, da época da Bíblia, a história, a cultura, e aqui sair enriquecido, né, e é um espaço também de lazer. Exato. Trazer a família, né, um espaço de conhecimento. Então as pessoas com certeza aqui elas irão se aprofundar, irão viajar na história. Imerso. Obrigado, Serginho. Eu que agradeço. Vamos voltar com o Rodrigo, porque ele tem que fazer para quem ele tira o sombreiro. E agora o quadro que vocês esperavam aqui, para quem ele tira o sombreiro. A Fabi, nossa produtora, ela esqueceu o sombreiro, tivemos que pegar um chapéu improvisado aqui, mas faz de conta que isso é um sombreiro. Rodrigo, para quem você tira o sombreiro? Muito bem, olha, vocês já estão notando que eu estou até mais bonitão aqui. Você viu? Tirei a roupa de arqueólogo, a roupa de peão, para fazer a apresentação, mas vamos lá. Primeira pessoa do sombreiro, aqui nesse calor, essa sombra também vem. Pirula, tira o chapéu, o sombreiro pro Pirula. Não trocar a letra aqui, tremendo. Gente boa, lamentei, Pirula, você não está aqui, mas que eu tentei te comunicar, primeiro que eu não tenho o seu número, e segundo que os seus amigos falaram que você não responde o WhatsApp. Ele é ruim de WhatsApp. Ele é ruim, você pode ser bom de biologia, de WhatsApp você deixa a desejar. Mas tira o chapéu sim, apesar disso, ainda está me devendo uma visita aqui. Seu Serjão, Vic Vanilla, o satanista, né? Isso. Me ama, nossa, acho que é mais apaixonado por mim do que minha esposa, viu? Vic, fique com Deus. Vamos aqui, outro. Palestinos. Lógico que eu tiro o chapéu para os palestinos. Eu tenho amigos palestinos que estão sofrendo também com esse conflito. E oro a Deus para que eles consigam passar por essa etapa sem nutrir qualquer tipo de ódio no seu coração que possa no futuro reverberar em tragédias. Mas o povo palestino sempre me trataram muito bem, os que eu conheci. Não tem dificuldade nenhuma, tanto da Cisjordânia como da Palestina. Judeus, claro que eu tiro. Vocês têm o direito de existir, de ter o país de vocês, como os palestinos também têm o direito de ter o país deles. Tenho amigos judeus, nós temos um rabino aqui que está conosco, e eu amo o povo judeu, porque também é o meu povo, né? Minha ancestralidade lá tem uma ligação judaica, como não tirar o chapéu? Vamos dizer, nossa, tá tudo um bonzinho aqui até agora, né? Laura, isso aqui eu tiro o chapéu, tiro a roupa, tiro tudo. Ô, louco, bicho! Literalmente, meu amigo, viu?
Meu amor, beijo. Já tá aqui, ó. Morrer, tá vermelho igual um tomate. Vamos lá. Bom, um que eu não tiro definitivamente o chapéu, Hamas. Não dá. Negativo. E vou mais além. Eu não tiro o chapéu nem para o Hamas, nem para pessoas que colocam a conjunção adversativa depois de falar das atrocidades deles. O que é que eu quero dizer? Não, o Hamas errou, mas toda pessoa que fala do Hamas e começa com mas, porém, já perdeu a bola comigo, porque não há nada que justifique o que eles fizeram, tá certo? Absolutamente nada. Então Hamas, não só não tiro o chapéu, mas como rasgo, são terroristas, dê o nome que quiser, não tiro definitivamente. Peço a Deus que tenha misericórdia, que vocês se arrependam antes que seja tarde demais. Acho que eu mais tirei o sombreiro do que não tirei. É isso. Obrigado demais. Todo sucesso aí no museu, na vida. E espero que a gente volte lá para Israel quando tiver tudo mais tranquilo, né? Mas vamos voltar, e eu agradeço tanto você, como todo mundo aí que assiste o Inteligência Limitada, uma grande família que a gente já fez, né? 8 vezes que eu estive lá, ou 7, não lembro, não é isso? Aqui de se lembrar o número aí. E por aí. Espero continuar sendo convidado lá pelo Inteligência, e as portas do NASP estão abertas para todos vocês. Informações aí, então, como que o pessoal vem para cá, como que funciona? Você pode nas redes sociais, nós vamos ter o site do NASP, MAB, ou qualquer dúvida, entre também no meu perfil no Instagram, Rodrigo Silva Arqueologia, no perfil da Bíblia Comentada. Vamos deixar aqui na descrição também. No perfil da Bíblia Comentada. E você pode, nesse perfil do NASP também, retirar o seu ingresso. É bom tirar o ingresso para você não chegar aqui e não poder entrar, tá bom? Só isso, o ingresso é mostrar a data e o horário, tranquilo, e você será muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Beijo no coração, demais. gente. Até mais. Valeu.